A graça e paz, meus irmãos. Esse é o 8º dia da oração. Aqui é a irmã Viviane Oliveira, aqui do canal Viajante Missionário. Lembrando que já estamos no 10º dia de jejum. Estamos fazendo as orações, as lives estão sendo postadas. Não perca o passo, continue aí no propósito com a gente. E hoje Deus me deu uma palavra para meditação que é no livro de Jonas, no capítulo 1, versículo 12, que fala assim: Jonas respondeu: pegue-me e me lance no mar. Então o mar ficará calmo, porque eu sei que por minha causa essa grande tempestade caiu sobre vocês. Amém? Aí nesse mesmo livro que eu estou em meditação aqui, ainda se a gente for no capítulo 2, no último versículo, no 4, fala assim: Jonas começou a percorrer a cidade a caminho de um dia e pregava, dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Amém? Meus irmãos, Deus tem colocado no meu coração para colocar uma meditação antes da palavra, e eu vou fazer isso agora, uma rápida meditação sobre esse livro, sobre o que Deus quer falar conosco através da palavra do livro de Jonas. E na sequência eu vou fazer a oração, como de costume. Eu fiquei um pouco meditando nessa palavra, falei: Jesus, o que é? O livro de Jonas é sempre, quando vem pra gente, é para Deus quer mostrar um posicionamento que a gente está tendo que é fora daquilo que Ele quer. E aí eu comecei a perguntar, obviamente que a palavra sempre vem para mim, qual que é o posicionamento que eu estou fora, e comecei a questionar aqui com Deus qual que era a mensagem do livro. E aí, lendo a mensagem do livro, Deus falou muito fundo no meu coração, muito forte, que é algo que, assim, que eu tenho, nos últimos meses, Deus tem falado, e eu vejo também, através das coisas que eu tenho aprendido, através das coisas que eu tenho buscado, qual é a nossa responsabilidade. E aqui, Jonas, quando ele entrou naquele barco, que ele estava fugindo da presença de Deus, como se fosse possível fugir da presença de Deus, ele entrou e se escondeu naquele barco. E quando desenrolou tudo aquilo que te desenrolou no barco, para você que conhece a história, para você que não conhece, é interessante dar uma olhada, ler o livro de Jonas, que é um livro fácil de entender, mas ler e meditar nessa palavra. Mas de fato é que esse moço estava fugindo de pregar a palavra para algumas pessoas que Deus mandou que viria um juízo sobre a vida deles. E aí, o que me chama a atenção é que mais uma vez Deus fala nessa questão dos 40 dias, que o juízo vem depois dos 40 dias. Por isso que Jonas, ele teria que pisar naquela terra e anunciar que dentro de 40 dias viria destruição a Nínive. E esse moço foge, e ele se coloca ali, foge da sua responsabilidade, foge de Deus, como se o homem pudesse fugir de Deus, se coloca escondido dentro do barco, e quando assim ele faz, ele atrai uma tempestade que prejudica a vida dele e a vida de todos aqueles homens que estavam dentro daquele barco. Então, o que o Senhor veio falar aqui comigo no meu coração é que a gente precisa, eu, você, quem está ouvindo essa palavra, precisa se posicionar quanto àquilo que o Senhor quer e quanto àquilo que o Senhor quer que a gente fale, quanto àquilo que o Senhor quer que a gente pregue sobre a sua palavra, para as pessoas que o Senhor mandar, pessoas específicas, grupos de pessoas específicos. Nós precisamos pedir sabedoria e graça de Deus para entregar os recados que Deus está mandando. Porque, meus irmãos, quando Deus manda você entregar um recado, quando é de Deus, o recado, muitas vezes que você vai entregar, vai acontecer como Jeremias. Eles vão te lançar numa cisterna, eles vão te perseguir, você vai passar por falso profeta, até que se cumpra o dia do cumprimento da palavra. Então, meus irmãos, o grande problema nosso é que a gente não quer passar pela fase que Jeremias passou. A gente quer que as pessoas, é próprio ser humano, quer aceitação e rejeita a rejeição. Só que a rejeição faz parte da nossa caminhada. Não é uma coisa boa de se viver, mas faz parte. De qualquer maneira, o que Deus manda falar tem que ser falado. Porque aquilo que saiu da tua boca e da minha, que é de Deus, vai se cumprir. E a gente precisa entregar os recados, por quê? Porque quando se cumprir, nós temos que ter a garantia de que as pessoas foram alertadas daquilo que Deus mandou falar. Porque se Jonas não chegasse naquela cidade e falasse para esse povo que em 40 dias viria destruição,
Obviamente que Deus ia mandar outra pessoa, porque Deus não depende de João, Deus não depende de mim, nem depende de você. Só que o que acontece? Poderia vir grandes penalidades para a vida dessas pessoas, porque Deus mandou ele, e do mesmo jeito que ele entrou no barco errado para ir para outra cidade, e veio penalidade sobre a vida das pessoas que estavam dentro do barco, poderia vir para as pessoas de Nínive, se Deus tivesse que mudar a pessoa, tivesse que mudar o recurso para levar aquela palavra de alerta para aquele povo. Então, no nome de Jesus, ore e peça a Deus direcionamento daquilo que você tem que falar, daquilo que você tem que pregar, da maneira que você tem que agir, aquilo que você tem que fazer, que é o que eu faço, é o que você deve fazer. Porque Deus fala bem claro que dentro de 40 dias a cidade de Nínive será destruída. E pelas palavras que eu tenho tirado durante essa campanha que nós estamos fazendo, e pela afronta que eu recebi espiritual, desde o primeiro dia que eu me propus fazer essa campanha, que Deus falou para fazer essa campanha, eu entendo que dentro de 40 dias, no final desse processo, algo vai acontecer. Eu não sei o que, mas algo vai acontecer. E dentro de 40 dias. Pode ser que dentro de 40 dias, naquela época, estava marcado para a destruição de Nínive. Mas foi um dia que, na verdade, não houve destruição. Porque o povo se arrependeu. O povo entendeu qual era o pecado. E o povo se colocou na posição com Deus. E o povo recebeu o livramento. Então, daqui 40 dias, pode ser o dia do nosso livramento. Mas daqui a 40 dias, pode ser o dia da destruição, se a gente não se posicionar. Então, no nome de Jesus, eu estou falando essa palavra que não é de mim, não. Eu não gosto de entregar, ninguém gosta de entregar coisas que destruição, essas coisas, ninguém gosta. Só que Deus hoje me chama nessa meditação, eu precisava dividir isso com os irmãos. Para quem está realmente de propósito, faça esse propósito de verdade. Entra com graça, com propósito, porque o Senhor vai dar vitória dentro desses 40 dias. Então não desfaleça. Aqui, olha, ainda no livro de Jonas, tem uma parte que Deus fala assim, que eu acho que é super interessante eu marcar aqui só para terminar e começar a oração, que é a questão do propósito, daquilo que Deus mandou fazer, para não sair daquilo que Deus mandou fazer, porque Deus, dentro de 40 dias, vai entrar com alguma ação. Para muita gente vai ser livramento, para muita gente vai ser vitória, mas para muita gente vai ser destruição. Misericórdia, irmão, de destruição. Porque tem gente que está sem Deus, tem gente que está andando com Deus, que não está fazendo o que Deus quer e que também não está se posicionando. Então, é um perigo essa palavra quando chega daqui 40 dias, se nós estivermos fora da posição. Então, meus irmãos, vamos entrar com força. Se você foi chamado para isso, se esse é o teu chamado, isso não é pro Zezinho, não é pro Luizinho, não é pra Mariazinha. Se você tá vindo aqui, isso aqui é para você, isso aqui é para mim. Então que nós venhamos nos posicionar, porque assim fala o Senhor, que o propósito que Ele dá pra gente fazer, a gente precisa concluir, porque o Senhor vai operar. Amém? Então vamos orar? Para que o Senhor venha, em nome de Jesus, operar, nos guardar, nos dar o livramento. Pode parecer besteira, meus irmãos. A gente fica orando para livramento, fica orando para as pessoas, ora para as coisas da nossa vida. Mas Deus está tudo guardando. Tem demônios operando na terra, querendo perseguir. Tem demônios que, se eles tivessem a oportunidade, eu estou falando do mundo espiritual, ele tirava a nossa vida. Ele tirava a gente da terra, arrancava a gente da terra. Mas Deus tem o poder da vida e da morte. O demônio não pode fazer isso. Contudo, ele vai tentando a Deus o tempo todo a atacar a nossa vida. E essas orações aqui, muitas dessas é a diferença de algo que poderia acontecer na nossa vida. E Deus está dando livramento. E até para bênção. Para conseguir bênção, precisa de oração. Por quê? Porque tem barreira, obstáculo, que o diabo não quer que você receba bênção. Ele não quer que um servo de Deus proclama que Deus operou na vida dele. Então é muito mais profundo. Porque não é por mim, não é por você, não é para que você seja feliz, não é para que eu seja feliz. É para que o reino avance. E para que Deus venha manifestar a glória dele sobre a nossa vida, para que o reino continue a avançar. Porque a gente está no fim dos tempos, mas o mundo não acabou ainda. A gente tá vivendo o tempo das dores, está começando,
princípios da dores, as coisas estão apertando? Estão, mas não acabou. E Deus ainda tem gente para salvar. Deus tem a nós para salvar. Tem pessoa que está lá no mundo que Deus ainda quer salvar. Eu falo nós por quê? Porque a gente está aqui hoje. Mas se a gente não vigiar, o inimigo é terrível. Ele luta para tirar a gente da presença de Deus. Como ele não pode tirar a nossa vida para que a gente pare de dar prejuízo para o inferno, o desejo dele é que a gente entre para o time dele. Para o nome de Jesus está repreendido. Todo laço armado. Tudo aquilo que Satanás tem armado contra a minha vida é sua. Pode, mas irmã, tudo diabo. É tudo diabo, sim. Nós estamos no mundo espiritual, meus irmãos. O mundo espiritual está acontecendo ao mesmo tempo que está acontecendo esse mundo aqui. E só não enxerga aquele que não tem discernimento de Deus. Porque aquele que tem um mínimo de discernimento, aquele que tem um mínimo, que anda minimamente com Deus, que tem um mínimo de intimidade, que conhece a Deus. Estou falando de gente que vai para a igreja, que fala que é crente. Estou falando de gente que conhece a Deus, que sabe que Deus fala, que sabe que Deus opera e sabe quando Deus lança um recado, Deus vai fazer. Estou falando para pessoa assim, entendeu? Quem sabe disso, sabe o que está acontecendo no mundo espiritual. Então, é pela graça que a gente acorda, levanta e consegue fazer as coisas no nosso dia. Porque, por outro lado, o leão, a Bíblia fala que o inimigo está que nem um leão rugindo ao derredor, buscando a quem ele possa tragar. Mas em nome de Jesus, ele não vai tragar nós não. Nós precisamos de posicionamento, porque aqui tem uma palavra de Deus de 40 dias. Meus irmãos, eu não sei o que vai acontecer dentro dos 40 dias. Já tive uma outra palavra aqui também. Golias caiu em 40 dias. No livro de Samuel, quando estava falando a história de Davi. Deus já colocou essa palavra dentro dessa campanha. Que Golias demorou 40 dias atormentando o povo, atormentando os guerreiros de Israel, falando, açoitando para ver quem que vai vir. Quero ver quem que vai me vencer. E Deus deu vitória dentro daqueles 40 dias. Então eu vejo aqui classes de pessoas que estiver acompanhando isso aqui, que dentro de 40 dias vai receber a queda do gigante. Eu vejo classes de pessoas que precisa vigiar, porque assim, pode ter destruição. E assim, eu falo assim, às vezes não é nem da pessoa que está fazendo a campanha. A gente tem que abrir a boca e falar e pregar e tocar nos corações das pessoas quando Deus falar. Por quê? Porque aqui a destruição não era na vida de Jonas. A destruição era no pessoal de Nínive. Tanto é que o Jonas caiu dentro da barriga do grande peixe e ele ficou 3 dias vivo lá. Ele poderia ter morrido já quando ele caiu no mar. E ele não morreu. Então, a questão não era essa. Porque Deus tinha algo através dele. Porque se ele não fizesse, se ele não se posicionasse dentro de 40 dias, pessoas seriam destruídas. Então, quem sabe é hoje Deus te chamando para se levantar nesse posicionamento, além daquilo que você quer, além da sua bênção, além da sua proteção, além daquilo que você busca em Deus, para buscar, porque tem pessoas que estão ao seu lado, pessoas que estão ao seu redor, dentro da sua casa, sua família, os seus amigos. Você acha que Deus dá oração para amigos, para que nem eu postei outro dia aí, porque, para preencher, para ficar preenchendo o canal do YouTube? Não faz sentido nenhum, porque para preencher canal do YouTube, não precisa perder tempo para isso, entendeu? Se fosse o caso. Porque para preencher, entendeu? Ia fazer um vídeo muito mais interessante para vender, para dar número, para fazer. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Deus tem propósito. Então, meus irmãos, eu tô falando isso aí do fundo do meu coração. E uma palavra direcionada por Deus. Vamos nos posicionar, porque através de nós, Deus está dando livramento para pessoas. Deus só não vai dar livramento e Deus avisa para as pessoas que Deus vai mandar eu e você. Você vai falar e as pessoas não vão dar ouvido, as pessoas não vão abrir o coração. Aí é entre elas e Deus. Mas se as pessoas forem que nesse povo de Nínive, onde os animais, as pessoas, o rei, todo mundo entrou em jejum, em consagração para pedir livramento de Deus e perdão, essas pessoas serão livres, porque o diabo não vai tocar e Deus não vai permitir que nada aconteça. Mas se não, meus irmãos, não adianta, porque Deus é sim, não. Passou disso, é de procedência maligna. Amém? Vamos orar? E que Deus venha te abençoar e que vamos a seguir firme nessa campanha em nome de Jesus. Levantar, não deixar que os impedimentos venham parar, não. E se eu tiver impedimento de postar essa oração que acontece, os irmãos continuam no posicionamento de oração. Os vídeos serão postados, as orações serão postadas. Eu continuo na oração. Entendeu? Então vamos firme, que assim, Jesus é conosco. Quando eu dobro o joelho no meu quarto, quando você dobra o joelho no seu quarto, quando você ora, na hora que você está indo para o trabalho, você está caminhando, você está dirigindo, você está fazendo alguma coisa, está na cozinha, está cozinhando. Quando você ora, Deus está ouvindo e apresenta a campanha, Deus está ouvindo. Amém? Não precisa da minha condução. Sim, Deus me usa, mas não precisa da condução minha, nem de ninguém.
e a gente vai lá firme orando, e as postagens serão feitas, e a gente vai tomar posse de vitória no nome de Jesus. Então fique firme, que grande é a vitória no nome de Jesus, amém? Vamos lá. Senhor Deus, Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, eu venho em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor Jesus, apresentar, Senhor Jesus, mais um dia de oração de campanha. Eu venho te pedir perdão dos meus pecados, das minhas transgressões, pedir que o Senhor venha dar os livramentos, meu Pai. Quebra os laços, quebra os embaraços, quebra as fúrias, meu Pai. Quebra os laços do diabo, as tramas, meu Pai. Tudo aquilo que o Satanás vê que está acontecendo na nossa vida, que ele arma laço, que ele arma embaraço. Arma, Senhor Jesus, para chegar antes, para que o diabo chegue antes, o engano. Mas no nome de Jesus, está caído por terra. No nome de Jesus. Senhor Jesus, se tiver algum engano na vida do meu irmão ou da minha irmã, que o Senhor venha revelar, que o Senhor venha colocar a luz de holofote, que o Senhor venha colocar a luz do sol sobre o engano, para que o meu irmão, minha irmã já venha de cara, já bateu o olho e falar, isso aqui é do diabo. Porque o Senhor, nós sabemos que nós andamos contigo, Jesus. E nós sabemos que quando nós andamos contigo, o diabo, sim, ele tem poder de nos enganar quando nós estamos sozinhos. Mas quando nós estamos andando com o Senhor, ele pode até tentar nos enganar, ele pode nos enganar. Porque a Bíblia fala que nos últimos dias, se possível, até os escolhidos ele enganaria. Mas ele não engana porque não é possível, porque o Senhor mostra, porque o Senhor revela. A tua palavra diz que não há nada escondido que não há de ser revelado. Eu vou falando isso pela graça de Deus, vou arrepiando. Então, no nome de Jesus, todo demônio de que está escondido, toda arma, tudo aquilo armado por Satanás contra a vida do meu irmão, da minha irmã, contra a minha vida, contra a vida das pessoas que nós estamos clamando, contra as famílias, contra os parentes, contra os amigos, contra as pessoas que o Senhor tem colocado. No nome de Jesus, todo laço armado do diabo cai por terra no nome de Jesus. Que nós vamos contemplar. A tua palavra diz em destruição em 40 dias. Mas a tua palavra diz também em destruição do Golias. Cai a queda do Golias. Então, no nome de Jesus, nós clamamos aqui, meu Pai, pela destruição de Golias, pela queda dele, meu Pai. E que se nós tivermos que falar, nós tivermos que entregar algum recado, fazer alguma coisa, o Senhor venha dar direcionamento claro para nós. Porque eu sei, Jesus, quando o Senhor quer falar, o Senhor fala claramente. Vez ou outra o Senhor fala por parábolas, vez ou outra o Senhor fala com mais sutileza, que às vezes é difícil da pessoa entender, mas o Senhor é Deus que fala claramente. Então, Senhor Jesus, eu venho clamar aqui, Jesus, que o Senhor venha falar claramente no ouvido, na vida dos teus filhos, venha falar claramente comigo, claramente com todo mundo que está fazendo essa campanha, meu Pai, para que eles venham ter discernimento que o Senhor está operando nesse lugar. E no nome de Jesus, todo demônio, todo levante, todo embaraço, todo laço, toda ação contrária, toda inveja, tudo aquilo que tem se levantado contra isso, toda ação do Satanás para impedir que essa oração não chega, não alcance, não chega no céu, já chegou. Tudo aquilo que ele está impedindo, tentando impedir, no nome de Jesus, caia por terra. Que as orações dos meus irmãos em casa sejam ouvidas, que os meus irmãos venham orar em casa e posicionar, meu Pai. Porque, Senhor Jesus, aleluia, nós não dependemos de uma pessoa para orar para todo mundo. Nós precisamos nos levantar cada um e clamar por nós mesmos e clamar pelos outros. Porque nós não podemos viver na dependência da oração do outro. Senhor Jesus, nos ajuda, Senhor Jesus, a nos fortalecer. Nos ajuda a unir em comunhão, para unir oração, para que juntos, a Bíblia fala, ó, quão bom e quão suave que os irmãos vivem em união. E a tua Bíblia fala, quando está 2 ou mais unidos ali no teu nome, ali o Senhor está. Então, Senhor Jesus, que seja 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, o número que o Senhor quiser, que entre nesse posicionamento de oração nesse período, meu Pai, que seja jejum de 1 hora. Sei quantas vezes eu faço Jesus de 1 hora, eu falo, Jesus, precisa apresentar 1 hora aqui, é 2 horas hoje, Jesus. Ó Jesus, hoje até meio-dia, ó Jesus, hoje até o final da tarde, mas no nome de Jesus, nós nos posicionamos, que nós venhamos nos posicionar espiritualmente para o Senhor, para que o Senhor venha realizar aquilo que o Senhor tem que realizar. Em nome de Jesus, que o Senhor venha mostrar pra gente, meu Pai, aonde é, qual que é o conserto, onde é, como que é, claramente, Jesus, porque nós queremos aqui saber como que o Senhor quer que nós operamos. Nós não estamos na posição de Jonas de fugir. Nós podemos não estar posicionados, mas nós estamos posicionados aqui é por falta de clareza, e a gente quer clareza para estar posicionado na rocha. E eu creio que os meus irmãos assim estão. E se tiver algum irmão que tiver algum irmão que tiver com o coração, que tá o coração duro, que não quer se posicionar naquilo que Deus quer, que o Senhor mostre e o Senhor desperta, para que a gente venha amolecer o coração e posicionar naquilo que o Senhor quer. Porque, Senhor Jesus, nós estamos aqui, meu Pai, de passagem. Nós estamos aqui por eternidade. Nós precisamos cumprir aqui um papel. Nós temos uma ordem, assim como o Senhor deu para Jonas para cumprir. Nós também temos, cada um na sua vida, da sua maneira, da maneira que for chamado, tem uma ordem para cumprir. E que o Senhor nos dê graça para que nós venhamos cumprir essa ordem. Porque, Senhor Jesus, não é me dá, não. Nós sabemos que o Senhor sempre vai dar, é graça, é pela graça, o Senhor dá, já tem dado, dá todo dia, da saúde, da graça, a gente abre o olho, a gente vai e faz as coisas, né? E assim, todas as coisas, Senhor, tudo que nós fazemos na vida é tudo por causa do Senhor. Porque se não fosse pelo Senhor, nem o ar que a gente respira é nosso. Então, no nome de Jesus, meu Pai, que o Senhor nos ajuda a nos posicionar como crentes, como homens e mulheres de Deus que somos,
e que o Senhor venha nos mostrar claramente a ação do diabo na vida da nossa vida, na nossa casa, da nossa família. Mostra onde estão as brechas, mostra onde o inimigo está operando nas casas, mostra onde o inimigo está operando nos relacionamentos, mostra onde o inimigo está operando nas finanças, mostra aonde o inimigo está operando no comportamento de cada um de nós, meu Pai, naquilo que a gente está fazendo errado, se comporta errado, naquilo que a gente fala errado. Senhor Jesus, mostra para nós, Jesus, nos posiciona, meu Pai, para nós sermos como Zacarias e a Isabel, que eram irrepreensíveis, para que nós sabemos que para que as pessoas reconheçam isso, que reconheçam Jesus na nossa vida. E no nome de Jesus, nós vamos clamar que dentro dos 40 dias, para aquele que estiver posicionado como nós, estamos nos posicionando, estamos nos esforçando, Senhor Jesus, aqueles que estiverem assim, que seja a queda do gigante, a queda, 40 dias que vai cair o Golias, mas no nome de Jesus, onde tiver destruição, meu Pai, que haja arrependimento. E Senhor Jesus, que o Senhor nos ajuda a levar, Senhor Jesus, a palavra de arrependimento, que as pessoas venham se arrepender, porque a destruição virá. E no nome de Jesus, aqueles que se arrependerem vão receber o melhor de Deus. Então, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu entrego essa oração no dia de hoje, clamando, Senhor, que essa oração venha chegar às pessoas que têm que chegar, meu Pai. Que o Senhor venha alcançar a vida dessas pessoas, que elas venham receber essa oração, que elas venham ter um entendimento daquilo que o Senhor quer falar, que eu venha ter um entendimento daquilo que o Senhor falar claramente, que nós venhamos aqui no posicionamento de Deus, alcançar as vitórias no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, Senhor Jesus, fala conosco, confirma a sua bênção, confirma a sua vitória, esteja conosco e abençoe os teus filhos hoje, amanhã e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.